Meu Pai, que o Senhor possa cravar, Senhor, essa mensagem, meu Deus, nos nossos corações. Meu Pai, chegou a hora, Senhor, de nós ouvir um pouquinho, meu Pai, da Tua palavra, da Tua voz, Senhor, falar conosco. Meu Deus, usa, Senhor, Deus querido, a Tua serva, que nessa noite, meu Pai, seja o porta-voz, Senhor, da Tua palavra mencionada, Pai, pelo céu aqui nesse lugar. E que o Senhor, nessa noite, meu Pai, começa a repreender as comichão no ouvido, no coração, meu Deus querido, toda seta, meu Pai, do inferno nessa noite, seja retida, meu Pai, pela presença do Teu Espírito Santo. E o que o Senhor venha falar, meu Deus, aos nossos corações, é o que nós, Senhor, te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja aplaude bem forte. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, a sua Bíblia do livro de Marcos. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Capítulo 5 e o versículo 21 a seguir. Amém? Amém. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Louvado seja Deus. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que sare viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e gastando com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes iam a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Pode se assentar nesta noite, irmãos, glorificando ao Senhor. É poderoso, né? Louvado seja Deus. O Senhor tinha me dado, irmãos, esta palavra. Eu estava meditando ao Senhor. O Senhor já veio confirmando algumas coisas aqui nesta noite, através das palavras, dos testemunhos, né? O Senhor já veio dando uma confirmação daquilo que Ele tinha ministrado no meu coração. Louvado seja Deus. E sabemos, irmãos, que a palavra revelada, ela também é confirmada, né, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é tremendo a gente entender que Jesus, quando Ele quer entrar na vida de um homem ou na vida de uma mulher, o Senhor, Ele tem os seus meios de trabalhar.
né? O Senhor já tem falado aqui nesta noite de fé. O Senhor já vem falando desde o início deste culto de fé, irmãos. E a fé é algo difícil, né, de se falar. Para alguns pode até se tornar fácil, mas é difícil. Por que é difícil, irmãos? Porque é fácil falar, mas difícil é viver a fé. Verdade, meu né? Deus. Porque eu falar para você ter fé é fácil, porque eu não estou passando o que você está passando. Verdade. Agora o difícil é quando eu estou passando por algo e eu tenho que exercer a fé diante do Senhor. Eu tenho que não olhar para a minha situação, não olhar para o que eu estou vivendo, mas eu romper, aleluia, as barreiras, eu romper as dificuldades da vida para alcançar o milagre que o Senhor tem para mim. É como esta mulher. Essa mulher, ela estava vivendo, irmãos, uma situação a qual, aleluia, é difícil de se colocar no lugar dela. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, como já foi falado aqui do paralítico, né, do tanque de Betesda, 38 anos, muito mais ainda do que 12 anos. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que essa mulher, ela padeceu 12 anos de um fluxo de sangue. É claro que tem diferença entre os anos do tanque e da mulher, porque o tanque, ele estava numa cama, difícil de se lidar assim. Quem é que quer estar paralítico numa cama? Quem é que não quer andar? Quem é que quer perder uma visão? Quem é que quer perder a audição? Quem quer ficar mudo? Ninguém quer isso, irmãos. Aleluia, mas você imagine a situação desta mulher, há 12 anos lhe perdendo sangue, irmãos. A gente que a mulher vai poder dizer um pouquinho que não é fácil, porque nós temos, né, aleluia, nossas regras do mês. A toda mulher nasceu, aleluia, com isso, porque foi princípios, mandamentos, né, do Senhor, desde quando, aleluia, Adão e Eva pecaram, né, lá no Jardim do Éden, como todos conhecem, que quando, aleluia, Eva veio comer do fruto proibido, quando quebrou, aleluia, o princípio, quebrou aquilo que o Senhor não queria que eles quebrassem, e o Senhor deixou, aleluia, ali, louvado seja o Senhor, tanto para Adão e tanto para Eva. Alguns irmãos a gente costuma dizer, ou até alguns pregadores falam, não, mas a pecadora foi Eva, né? Aleluia, só podia ser a mulher, não é assim que a gente escuta, irmão? Tudo a gente escuta, não só podia ser a mulher, quem pecou foi a mulher, quem errou foi a mulher, é a mulher que é assim, a mulher que é assado, mas aleluia, eu entendo uma coisa, irmão, Eva errou, ela comeu, mas Adão também não era obrigado a comer. Adão poderia ter dito também para Eva, não, eu não vou comer, o pai disse que não era para a gente comer, por que você comeu? Mas ele não, ele foi e comeu também, errou também, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, irmãos, um pecado nunca vai justificar o outro, é isso que eu entendo da palavra do Senhor. Eu não posso pegar o meu pecado para querer justificar o pecado do outro, ou dizer, o meu irmão pecou, ou justificar o pecado do irmão em cima do meu, porque nós erramos, porque nós queremos, irmão, ninguém é obrigado a errar. Quando nós erramos é por causa de nós mesmos. Então eu começo a entender, aleluia, que nós, mulher, nós entendemos o que aquela mulher estava passando, nós entendemos o que aquela mulher estava sofrendo, irmão, porque a gente temos a nossa regra que o Pai deixou, que o Senhor disse, olha, o homem vai trabalhar e do suor do teu rosto vai comer. Então quer dizer, mandamento que o Senhor deixou para quem? Para o varão, irmão, vai entendendo aí que é cuidar da família, e Jesus já começou a falar desde o início aqui sobre casal. Então vamos dar continuidade naquilo que Deus quer falar. Aí o Senhor disse para Adão, Adão, tu vai trabalhar, aleluia, e do suor do teu rosto comerá. Quer dizer, o trabalho é para o homem. Aí o Senhor virou para Eva e disse, Eva,
Quem sabe disso? Toda vez que eu quebrar um princípio que Deus não quer que eu quebre, vai entrar maldição. Como assim, pastora? A sua casa vai ficar enrolada, a sua vida vai ficar enrolada, Deus não vai abençoar, Deus não vai entrar. Por quê, irmão? Porque você está quebrando o princípio de Deus. Pastora, você já trabalhou, irmão, mas meu esposo nunca colocou a responsabilidade dele em cima de mim. Não. Tanto é que quando eu trabalho, ele nem sabe quanto eu ganho, deixa de ganhar, o que tem, o que não tem, que ele nem pedir no pé. Ele vai, arca com a responsabilidade dele e acabou. Porque eu também sei das minhas responsabilidades. Aí o Senhor vem dizendo, quebra de princípio, irmão, é entrar na missão. E é por isso que está tendo casamentos que não vai para frente, que não caminha, irmão. Por quê? Porque não segue o princípio de Deus. Não entra dentro da ordenância que o Senhor quer. Qual é a ordenância? Aleluia. Se o Senhor te chamou como mulher, se Ele te escolheu como ajudadora, cuidadora, então cuide, como o Senhor também mandou. Porque é vice-versa, irmão. Assim é o homem colocar, aleluia, o fardo na mulher, a mulher colocar no homem. Porque eu sei que tem mulher assim. Tem mulher que não gosta de lavar, não gosta de passar, não gosta de cozinhar e quer jogar tudo em cima do homem. E se o homem não fazer, ainda fica brava. Não tem que cozinhar, não tem que fazer. Não porque você é obrigado a limpar. Não porque você é obrigado. Não, o homem não é obrigado. O homem, ele pode te ajudar por saber que você está lá fora trabalhando e ajudando ele a ganhar o pão a pão. Mas ele não é obrigado a lavar o teu banheiro. Ele não é obrigado a fazer a tua comida. Ele não é obrigado a lavar a tua roupa. Ele não, você foi chamada para isso, irmão. Você foi escolhida para ser cuidadora do teu esposo. E uma mulher sábia, ela limpa a casa, ela cuida da casa, ela lava a roupa, ela passa a roupa, ela quer ver o marido sendo andado bonitinho, arrumadinho. Por quê? Porque ela é cuidadora. Deus chamou ela para isso. E nós estamos vendo quebras de princípios, irmãos. E o Senhor usando esta mulher para exercer a fé daqueles que precisavam ser ensinados. Pastora, o que tem a ver a mulher do fluxo de sangue? Irmão, tem tudo a ver, sabe por quê? Porque naquele tempo, a Bíblia diz, irmãos, que a mulher, quando ela estava nas regras, ou estava destacando muito sangue, o que acontecia? Ela estava impura. Ela se tornava uma mulher impura, não poderia tocar em ninguém. Se você for lá em Levítico, você vai entender o que eu estou falando da mulher impura. Da mulher, aleluia, louvado seja o Senhor, que quando está nas suas regras, não pode quebrar alguns princípios que o Senhor deixou. Se você for lá ver no passado, é diferente de hoje, claro. Mas quando eu nasci para Cristo, eu conhecia isso. E talvez algumas irmãs até já ouviu falar sobre isso. Que mulheres que estão na sua regra, nem no monte poderia subir. Por que não poderia? Porque ela estava nos dias da impureza. Ela estava com o corpo aberto, irmãos. Não estava selada, era dias de corpo aberto. Então não poderia subir. Hoje não, hoje sobe de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. Mas ainda há pessoas que ainda seguem o princípio, irmão. Ainda há pessoas que, aleluia, seguem o princípio do Senhor. Eu, por exemplo, hoje não, porque eu já tirei, aleluia, meu útero, irmãos. Mas quando eu tinha minhas regras, em tempo de momentos de regra, eu não subia ao monte de jeito nenhum. Eu esperava tudo cessar para depois eu subir. Porque eu sabia, aleluia, que eu estava com o corpo aberto. Assim uma mulher, quando ela dá luz, assim a mulher, quando ela tem um filho, ela tem um período da dieta, não é isso, irmão? Ela tem um período, menino, 42 dias, e menina, 40 dias, quer dizer, regras que o Senhor deixou dentro da tua palavra.
próprio Senhor abençoa. E hoje nós estamos vendo situações difíceis, irmão. Eu não estou dizendo aqui, mas se tiver também cata. Mas a gente vê tantos lugares, irmãos, tantos homens, aleluia, que ele fica em casa e a mulher vai trabalhar. Ele fica dormindo e a mulher vai trabalhar. Eu conheço uma moça, aleluia, que ela se casou não faz muito tempo não, irmão. E muitas pessoas dão conselho para ela: não casa, você vai sofrer. Não, eu quero casar porque eu amo. É que a pessoa acha que amor vai encher a barriga, né, irmão? Eu até brinquei com ela, disse: minha filha, a hora que você sentir fome, querer comer um arroz e feijão, você vai lá então namorar, acabou a fome. Louvado seja o nome do Senhor. A hora que sentir fome de novo, vai lá, namora de novo, acabou a fome. Não, porque a gente não vive só de amor, irmão. Uma casa tem regra, uma casa tem família, uma casa tem necessidade. E ela disse: não, eu quero casar. Eu quero casar, irmão, tá lá. Agora está padecendo, dizendo: ei, ora pelo meu esposo, porque ele não quer trabalhar. Eu estou pagando preço sozinha. Eu vou trabalhar, chego em casa, o homem está deitado dormindo, ou então jogando videogame. Eu disse: minha filha, o Senhor te orientou, o Senhor te disse: agora paga o preço. Vai para a oração, vai para o jejum, porque a mulher sabe edificar a casa. E se você está disposto a pagar o preço, agora vai orar para o Senhor mudar a circunstância. Aleluia! Eu posso escolher o meu caminho? Posso. Eu posso querer do meu jeito? Pode, irmão. Só que depois você tem que pagar o preço também. Não adianta você achar assim: ai Deus, me perdoa, eu errei, eu vou me consertar. Não, é pagar o preço. Em momento nenhum eu disse para ela assim: não, vai lá e separa, vai lá, pede o divórcio. Não, você disse que amava. E como é que você disse que amava? Do jeito que ele está aí, um homem que não gosta de trabalhar, não é isso? Tá, então agora você vai ter que pagar o preço para ele começar a gostar de trabalhar. Como assim, pastora? Na oração. Pede perdão a Deus. Deus, me perdoa, pai. Eu já sabia que ele era assim, o Senhor me orientou, mas eu disse que amava e que eu queria casar. Então, mas muda ele, Senhor. Muda a história dele, ajude com que ele tenha vontade de trabalhar. Eu disse isso para ela. Ah, mas eu não vou aguentar por muito tempo, não, filha. Eu não sei, Deus, vai da minha boca falar para você ir lá e separar. Não. Porque não foi isso que Deus me ensinou. Deus nunca disse para mim: vai lá, filha, orienta alguém para separar. Entenda uma coisa, irmãos. O Senhor estava dizendo, o Senhor estava olhando, o Senhor estava no meio daquela multidão. O Senhor estava, com certeza, o Senhor já sabia quem era aquela mulher. O Senhor já sabia o quanto ela padecia. O Senhor já sabia o que ela estava enfrentando. Ali, porque enfrentar 12 anos, irmãos, perdendo sangue não era fácil. Perdeu tudo que tinha. Ali, tudo que tinha, ela foi gastando. Ela foi, né, exercendo aquilo. Eu vou gastar aqui, vou gastar ali, vou cair do médico aqui, vou cair do médico ali. É como foi falado aqui nesta noite. O homem do tanque olhava e dizia: o tanque me cura. Se eu for lá, você curado. E Jesus dizendo: está enganado. Não é o tanque que te cura, não é a água que te cura. Quem te cura sou eu. Quem cura sou eu. Eu sou o dono da cura. Eu sou o dono do remédio. Eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono do ouro. Eu sou o dono da prata. E Deus dizendo: não é isso que te cura. E sabe que o Senhor, Ele ministrava no meu coração, irmão. É mais fácil eu ter fé ali nesta toalha do que ter fé em Deus. É mais fácil eu ter fé neste copo de água do que eu ter fé no Senhor Jesus Cristo.